Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu sou aluna de doutorado do programa de Fisiologia e Farmacologia e gostaria de dar boas-vindas a vocês ao último módulo do nosso curso de verão, o módulo 7, Tecido Adiposo, um mundo além de um depósito de gordura. Bom, e para dar início então a esse módulo, irei começar a minha aula, Tecido Adiposo Branco, a sentinela da homeostase energética. Como nós já sabemos classicamente, o tecido adiposo branco é conhecido por ser a nossa reserva energética. Mas por que armazenar gordura se a nossa principal fonte de energia é a glicose, carboidratos? Nós precisamos nos lembrar de que os carboidratos fornecem cerca de 4 quilocals por gramas, ao passo que os lipídios fornecem cerca de 9 quilocal por grama. Logo, existe uma maior densidade energética dos lipídios. Além disso, os carboidratos são moléculas que nós consideramos moléculas polares, que são solúveis em água, que fazem interações químicas, como as pontes de hidrogênio. Logo, quando nós armazenamos carboidratos, como é o caso da nossa reserva de carboidratos, que é o glicogênio hepático e muscular, nós também armazenamos algumas moléculas de água, o que pode comprometer na questão de espaço, e também essas moléculas de água podem gerar algumas reações. Por outro lado, os lipídios são moléculas apolares, insolúveis em água. Logo, quando nós armazenamos gordura, além de, como eu já disse anteriormente, os lipídios, né? Eles têm essa maior densidade energética e também nós temos uma questão de espaço por não armazenar água, sendo assim essas moléculas mais efetivas para serem a nossa reserva energética. E para os mamíferos, né, aqui destaco os seres humanos e roedores, mas outros mamíferos também, essa reserva energética é feita de triglicérides, que é um lipídio composto por uma molécula de glicerol ligada a 3 moléculas de ácidos graxos. E por nós armazenarmos esses triglicérides no nosso tecido adiposo, por nós armazenarmos gordura no tecido adiposo, ele também nos confere proteção contra choques mecânicos e o isolamento térmico, função essa mais observada em animais que habitam os polos, como os ursos polares. E como que se dá a localização anatômica do tecido adiposo? Primeiro, eu preciso destacar que o tecido adiposo branco tem 2 tipos. O tecido adiposo visceral, que é esse primeiro aqui do slide, que ele, como o nome dele mesmo fala, ele está envolto das vísceras e ele é compreendido pelo tecido adiposo perirenal, que fica acima do rim, o tecido adiposo retroperitoneal, que fica aqui logo abaixo do rim, o tecido adiposo mesentérico, que fica envolto, né, das alças intestinais, o tecido adiposo homeotal. O tecido adiposo homeotal, ele fica acima das alças intestinais, como vocês podem ver aqui no esqueminha, e abaixo do peritônio. Aqui é uma outra forma de visão, como esse tecido adiposo homeotal está disposto. Bom, eu trouxe aqui um esqueminha de um camundongo, porque um dos motivos de quem estuda a biologia do tecido adiposo branco utilizar roedores como modelos experimentais é a questão da localização anatômica, sendo que existe apenas uma pequena diferença quando a gente fala de tecido adiposo visceral. Os roedores, eles não possuem o tecido adiposo homeotal. Um similar seria o tecido adiposo perigonadal. Nesse meu esqueminha aqui, é um camundongo macho, logo o tecido adiposo ele fica envolto do epidídimo, por isso que é chamado de tecido adiposo epididimal. Essas bolinhas amarelas aqui seriam o epidídimo do animal, e esse cinza aqui que eu estou, né, passando com o pointer, seria o tecido adiposo epididimal. O outro tipo de tecido adiposo branco é o tecido adiposo subcutâneo, e os principais sítios anatômicos deles são o tecido adiposo abdominal, que fica entre o peritônio e a derme. Lembrando aqui que, como o nome do tecido adiposo visceral, o tecido adiposo subcutâneo, o nome dele lembra bem a localização anatômica. Quer dizer, então, que esse tecido fica sempre abaixo da derme. Além do tecido adiposo abdominal, nós temos também o tecido adiposo glúteo, que fica aqui na região dos quadris.
E também o tecido adiposo femoral, que fica aqui na região das coxas. Em roedores, o principal sítio de tecido adiposo subcutâneo é na região inguinal, aqui como eu estou mostrando com o pointer, o que seria que nós chamamos na região da virilha do animal. Além de terem essas diferenças de localização anatômica, esses tecidos adiposos, o tecido adiposo subcutâneo, ou TAS, e o tecido adiposo visceral, ou TAV, eles também têm diferenças na sua proporção no corpo humano, sendo que o tecido adiposo visceral compreende de 80% de toda a gordura do nosso corpo. Lembrando que eu estou falando aqui de uma situação de saúde, um indivíduo eutrófico. Ao passo que o tecido adiposo visceral em homens compreende aproximadamente entre 10% e 20%, e em mulheres aproximadamente entre 5% e 8%. E como que se dá a composição desse tecido? Os adipócitos, né, são os mais famosos, né, os componentes mais famosos do tecido adiposo branco, sendo que eles sim são as células que têm de fato a função de armazenar a nossa energia, armazenar os triglicéridos. Contudo, esse tecido também tem outros componentes que nós chamamos de fração do estroma vascular. E elas se destacam das células imunológicas, células endoteliais, fibroblastos e pré-adipócitos. Os pré-adipócitos são componentes muito importantes do tecido adiposo branco. Por quê? Porque eles participam de um processo que nós chamamos de adipogênese, ou seja, a formação de novos adipócitos. E isso acontece tanto no estado embrionário, como ao longo de toda a nossa vida, seja por desenvolvimento, como no caso, né, de crianças, o estirão de crescimento, mas seja também devido ao nosso tipo de dieta que consumimos. Bom, e como que essa adipogênese acontece? As células mesenquimais, precursora multipotentes, que expressam na sua superfície os receptores do fator de crescimento derivados de plaquetas alfa e beta, passam por um processo que é chamado de comprometimento. Isso leva à ativação da proteína morfogenética óssea, que começa a pré-diferenciar essas células mesenquimais em pré-adipócitos. Depois disso, essas células elas param de crescer em questão de tamanho e é denominado, então, um pré-adipócito, porque elas expressam os seguintes marcadores: a proteína ligadora de ácidos graxos, o receptor ativado por proliferador de peroxoma gama, que é uma molécula importantíssima que está relacionada à sua ativação com a diferenciação desses adipócitos. Um adipócito é só um adipócito pré-diferenciado. É só um adipócito dessa condição se tiver ativação nesse marcador. E também tem aumenta a expressão do GLUT4, que é o transportador de glicose do tecido adiposo. Por fim, esse adipócito ele é só considerado maduro quando ele expressa leptina, adiponectina, que são, mais para frente eu iria explicar mais profundamente, mas aqui deixo que são adipocinas, moléculas secretadas pelo tecido adiposo, a perilipina e as lipases, lipase lipoproteína e a lipase triglicerídea adiposa. Bom, e como que é esse adipócito? Eu primeiro preciso falar que eles são as células de maior número no tecido adiposo. Eles compreendem entre 60% e 70% desse tecido. E aqui eu trouxe para vocês observarem uma microscopia eletrônica de como que é o adipócito. Aqui eu destaco para vocês o núcleo e a gota lipídica. Como vocês podem observar, o adipócito do tecido adiposo branco, ele tem apenas uma gota lipídica, gotícula unilocular, característica essa muito conhecida histologicamente do tecido adiposo branco. Essa gota lipídica é onde armazenam, obviamente, os nossos triglicérides e compreende 90% da célula, ou seja, apenas 10% do volume da célula é para as organelas. E aqui eu destaco outra característica muito conhecida histologicamente do tecido adiposo, morfologicamente, né, do tecido adiposo, que é uma baixa densidade de mitocôndrias. Característica essa que é muito diferente de um outro tecido adiposo, que é o tecido adiposo marrom, que a professora Marielle irá falar mais profundamente. Bom, e como que se dá, como que é se acomodada essa gota lipídica do adipócito? Ela é envolta pela perilipina, que é um complexo proteico que pode ser fosforilado ou não, e devido a isso, ela
protege a gota lipídica da ação das lipases. Bom, e como que então acontece o armazenamento de gordura nesse nosso tecido adiposo? Em situações fisiológicas, devo destacar aqui isso aqui mais uma vez, como no estado alimentado, ocorre o aumento da nossa glicemia. Isso estimula o pâncreas a secretar insulina por suas células beta-pancreáticas. A insulina vai lá no tecido adiposo e sinaliza no seu receptor tirosina quinase. Essa sinalização culmina na translocação para a membrana do adipócito do GLUT4, o transportador de glicose, aumentando assim a captação de glicose. Uma outra sinalização que a insulina provoca é aumentar a síntese de triglicérides. E como que isso que se dá? Bom, a glicose, ela passa pela glicólise, né? Formando piruvato, que depois entrará na mitocôndria para passar pelo ciclo de Krebs para a formação de NADH e FADH, que irão para a cadeia fosforilativa para a produção de ATP, para gerar energia para essa célula. Contudo, esse ciclo de Krebs também tem a produção de citrato. Esse citrato vai para o citoplasma da célula e é convertido em acetil-CoA pela enzima ATP-citrato-liase. Bom, esse acetil-CoA, então, é convertido em malonil-CoA pela enzima acetil-CoA carboxilase. E depois, esse malonil-CoA é convertido a palmitato pela enzima ácido graxo sintase. A glicose também pode ser convertida em dihidroxiacetonafosfato, que depois será convertida em glicerol 3-fosfato pela enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase. A enzima acil-CoA-sintase é responsável por adicionar grupamentos carbonila nesse glicerol 3-fosfato, que depois é convertido em ácido fosfatídico pela enzima acil-transferase. Bom, esse ácido fosfatídico, juntamente com esse palmitato, são esterificados e transformados nos triglicérides em si, que serão armazenados no adipócito. Eu devo destacar que esse é o processo chamado de lipogênese. Ele acontece em situações fisiológicas em menor intensidade no tecido adiposo. O principal órgão responsável pela lipogênese no nosso corpo é o fígado. Mas como aqui não é o foco da nossa aula, eu não vou abordar mais profundamente. Mas é basicamente as mesmas enzimas, é basicamente a mesma ideia do fluxo dos produtos. Bom, uma outra forma também de nós termos armazenamento de gordura no tecido adiposo é oriundo da nossa gordura dietética. Bom, essa gordura dietética ela é emulsificada pela bile e no intestino ela é empacotada, né, em quilomicras. Essas quilomicras são transportadas para a linfa e depois para a circulação sanguínea e vão para o tecido adiposo. No endotélio vascular do tecido adiposo, ele tem uma especificidade que é a presença da enzima lipase lipopoliproteína, ou LPL. Essa enzima tem como função clivar os triglicérides em ácidos graxos livres e glicerol. Esses dois componentes, então, serão transportados para dentro do adipócito, respectivamente, pelos seus transportadores. É a aquaporina, que é a transportadora de glicerol, e CD36, que é o transportador de AGL. Então, dentro do adipócito, então, o AGL, né, os ácidos graxos livres e o glicerol serão esterificados em triglicérides para então serem armazenados na gota lipídica. Bom, após passar pelo tecido adiposo e outros órgãos, esses quilomicras ainda têm algumas moléculas de gordura, algumas moléculas de colesterol. Então, elas são denominadas quilomicrorremanescentes e vão lá para o fígado. No fígado, como eu já disse anteriormente, acontece a lipogênese hepática, onde essas quilomicras são empacotadas novamente com esses lipídios sintetizados dessa lipogênese, além de colesterol e também com lipopoliproteínas de muita baixa densidade. Daí vem o nome, as VLDLs, que de novo são exportadas para a circulação sanguínea e vão lá para o tecido adiposo, onde passa por aquele mecanismo da LPL. Bom, mas por que que a gente guarda gordura? Nós armazenamos gordura porque a gente precisa de uma reserva energética para situações de privação de nutriente. Aqui eu tá no meu slide eu falando do jejum,
Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando no jejum estratégia dietética, que é bem famoso nas redes sociais, mas nós temos que lembrar que todos os dias nós fazemos um jejum, que é o nosso jejum noturno. E é graças ao nosso tecido adiposo que nós conseguimos sustentar essa situação. Bom, e o que acontece? A baixa disponibilidade energética, que o jejum pode seja noturno, a estratégia dietética, ou outros tipos de jejum, como o Ramadã, por exemplo, leva ao aumento do tônus simpático e se estimula a liberação de noradrenalina pelos nervos simpáticos do tecido adiposo. A noradrenalina no tecido adiposo sinaliza lá no seu receptor beta-adrenérgico, beta-3. Esse receptor é um receptor acoplado à proteína G, e essa sinalização leva ao aumento de AMP cíclico, que leva à ativação da proteína quinase A. A proteína quinase A tem como função fosforilar a perilipina e as lipases, lipase hormônio sensível e a lipase triglicerídea adiposa. Com a fosforilação desses três componentes, a perilipina em si, ela dá acesso à gota lipídica para as lipases. E elas, então, as lipases, poderão clivar os triglicérides em ácidos graxos livres e glicerol, que eles serão transportados para diversos órgãos, como fígado e músculo em especial, para fornecimento de substrato energético. Além disso, é importante destacar que a baixa disponibilidade energética que o jejum promove reduz a nossa glicemia. E isso faz com que o pâncreas reduza a secreção de insulina, né? Que é um hormônio que tem um estímulo lipogênico, e estimule a secreção de glucagon, que tem como principal função a gliconeogênese lá no fígado. Além disso, essa redução da glicemia lá no hipotálamo estimula a secreção do hormônio liberador de corticotrofina, que vai lá na hipófise e estimula a liberação do hormônio adenocorticotrófico, ou ACTH. Esse ACTH vai lá no córtex da adrenal e estimula a secreção de cortisol. O cortisol, então, vai lá no tecido adiposo, estimulando a lipólise. Eu destaco aqui que esse cortisol tem um efeito que nós chamamos de permissivo para catecolaminas, né? Para noradrenalina, nesse caso. Ou seja, ele amplifica a resposta do receptor beta-3 à noradrenalina, estimulando ainda mais a lipólise como uma forma de remediar essa redução na glicemia. Bom, e até os anos 90, né, era isso que nós entendíamos sobre o tecido adiposo, né, uma sentinela mesmo para manter a nossa homeostase energética. Por que eu falo dos anos 90? Os anos 90 foi uma década muito emblemática para o estudo da biologia do tecido adiposo. Se vocês pegarem qualquer revisão de literatura boa, que fala sobre o tecido adiposo, vai estar lá os anos 90. E agora eu vou explicar um dos motivos para vocês. Mas antes disso, eu preciso voltar um pouquinho mais no tempo. E lá em 1951, por quê? O laboratório Jackson, que é um laboratório responsável por fornecer animais geneticamente modificados, observou em 1951 que camundongos que estavam engordando espontaneamente. E o que estava acontecendo? Aqui tem esses animais com 21 dias, vocês podem ver que com 21 dias de vida eles já eram maiores que os outros animais, e com 10 meses, olha aqui como é que eles engordam. Aqui é a curva, né, de crescimento deles, sendo que aqui onde eu estou indicando é o crescimento dos animais normais ao longo desses 10 meses, e essa curva aqui subindo aqui, essas duas, são dos animais que estavam engordando espontaneamente. Bom, e o que aconteceu? Lá em 1991, foi então publicado um trabalho pelo professor Jeffrey Friedman e essa equipe, mapeando o gene responsável por esses animais engordarem espontaneamente. Foi-se descoberto que esses animais eles tinham uma mutação nesse gene, e esse gene foi denominado gene OB. 3 anos depois, então, foi-se descoberto que esse gene codificava uma proteína que era secretada pelo tecido adiposo e ela tinha uma ação lá no nosso hipotálamo, controlando a nossa saciedade.
Aqui foi um dos trabalhos, né, mostrando, né, que essa proteína tinha um receptor lá no hipotálamo, né, que era codificado, né, pelo esse gene DB. Aqui em 98, trago uma revisão de literatura. É uma revisão antiga, mas é muito legal, vou disponibilizar para vocês. Que é uma revisão que mostra, resume tudo que o professor Jeffrey Friedman e a sua equipe descobriu. O nome dessa proteína é leptina, que vem do leptus grego, né, do magro, e conta como que essa proteína, essa leptina, teria um efeito na regulação do peso corporal de mamíferos. E isso foi muito inovador, porque foi a primeira vez que foi demonstrado que o tecido adiposo tinha uma função endócrina, ou seja, ele secretava uma proteína, né? Ele secretava uma molécula que tinha ação em outro órgão, né? Uma comunicação. Bom, e o que exatamente a leptina faz? Conforme o tecido adiposo expande, né? Como vocês viram na minha aula, o tecido adiposo, ele armazena gordura, né, dependendo, né, no nosso estado alimentado. E esse armazenamento de gordura faz o tecido adiposo expandir, aumentar o tamanho dos adipócitos. Fisiologicamente, inclusive. Claro que isso também ocorre na obesidade, mas em uma intensidade muito maior e mais severa. Bom, a expansão do tecido adiposo leva à secreção de leptina. E a leptina vai lá nos neurônios do núcleo arqueado do hipotálamo, os neurônios próprio-anomelanorcortina, que possuem esse receptor para leptina. E essa sinalização da leptina nesses neurônios estimula a secreção do hormônio estimulador de melanócito. Esse hormônio estimulador de melanócito vai lá no núcleo paraventricular e sinaliza no receptor de melanocortina 4. Essa sinalização nesses neurônios estimula a saciedade. Ou seja, o tecido adiposo expande porque está estocando gordura, está, né, preenchendo suas reservas energéticas. Então, ele sinaliza lá no cérebro a saciedade para falar assim, olha, para de comer, estou com reserva suficiente para a gente encarar aí a jornada. Muito legal, né, gente? Bom, e como resumo, então, eu trago aqui para vocês que o tecido adiposo tem essa função de armazenar, né, os triglicérides, e quando necessário ele fornece energia, clivando esses triglicérides em ácidos graxos livres e glicerol. Essa função é governada por hormônios, pelas lipases e por adipocinas, né? Aqui eu destaco a leptina, mas depois da descoberta da leptina, uma série de outras adipocinas foram descobertas. Contudo, essa função da manutenção da homeostase energética do tecido adiposo também, ela tem um outro componente muito importante, que são as cenas dos próximos capítulos, né, mais precisamente da minha aula, que é a fração do estroma vascular. E aqui eu convido vocês para assistir a minha aula dos professores Tito e Marielle. Mas, por enquanto, eu agradeço a companhia até aqui. Convido vocês a seguirem o Instagram para acompanhar as atividades que são desenvolvidas pelo grupo de pesquisa do qual eu participo. Deixo também o meu e-mail para me enviarem qualquer dúvida, se tiverem. Estou à disposição. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Aqui são as minhas referências.